Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando que se você ainda não se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e já deixa o seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com você sobre princípios conservadores. Eu já disse num outro vídeo que está aqui no canal, cujo título é Conservadorismo ou Ideologia, dos perigos que conservadores correm ao associarem o conservadorismo a pessoas, né? E eu digo isso em relação a Jair Bolsonaro, ao seu governo, e a figura de Olavo de Carvalho. E que o conservadorismo é a defesa de princípios, de valores, e não propriamente de pessoas. Então eu gostaria de, nesse vídeo, tratar um pouco desses princípios e eu os retirei aqui desse livro, que é o livro A Política da Prudência, de Russell Kirk, publicado pela Realizações, que é um baita de um livro, um belíssimo livro de introdução ao que é o conservadorismo, cheio de notas de rodapé, assim, um trabalho primoroso da minha amiga Márcia Xavier de Brito, que também é uma das tradutoras, junto com o Gustavo Santos. Então vale muito a pena comprar esse livro aqui, A Política da Prudência, do Russell Kirk. Nós vamos deixar aqui o link na descrição do vídeo para você poder adquirir esse livro. Mas eu queria aqui tratar de 5 desses princípios, de 10 que o Kirk trata no seu livro. Eu escolhi 5 para falar um pouquinho aqui para você do que são e por que eles são importantes. Então, o que seria, assim, grosso modo, o conservadorismo? O conservadorismo nada mais é do que um modo de ver a realidade política, social e espiritual de uma sociedade. É um modo de ver a realidade. O conservadorismo não é uma ideologia porque ele não tem métodos de ação, ele não visa atingir um objetivo. O conservadorismo é quase sempre reativo, quase sempre ele reage às mudanças bruscas, né, a tentativas de revolução. Então é um modo de enxergar a realidade que tende a preservar aquilo que o poeta T.S. Eliot chama de coisas permanentes. As coisas, os valores que são permanentes nas sociedades, os valores que são permanentes para a humanidade e que nos fizeram chegar, né, civilizacionalmente falando, até onde chegamos no momento. Então o conservadorismo nada mais é do que preservar e amar aquilo que chamamos de coisas permanentes. Mas para falar a verdade mesmo, o conservadorismo é a natureza do ser humano. É claro que nós desejamos sempre preservar aquilo que amamos, preservar aquilo que conhecemos, para usar o termo do historiador Robert Conquest. Todo mundo é conservador nos assuntos que conhece. Então, naquilo que a gente conhece e ama, a gente quer preservar. Então, isso é ser conservador, é preservar aquelas coisas que a gente conhece e que a gente ama. Então, se a gente ama a nossa cultura, nós queremos preservá-la. Se nós amamos a nossa família, nós queremos preservá-la. E se nós amamos os princípios que regem a nossa convivência social, nós queremos também preservá-los. Então, quer dizer, o conservadorismo é uma maneira de ver a realidade que tende a preservar aquilo que ama e tende a descartar aquilo que tenta prejudicar esses princípios, esses valores, né, essa visão de mundo que é o conservadorismo. Então eu queria tratar aqui, como eu falei, de 5 dos 10 princípios que o Russell Kirk trata no seu livro A Política da Prudência. Princípio de número 1. O conservador acredita que há uma ordem moral duradoura, né? Uma ordem que pertence à alma de cada indivíduo e também à sociedade. Então, o conservador acredita, repetindo, que existe uma moral duradoura que deve ser preservada. Moral essa que habita tanto a alma dos indivíduos quanto a organização da sociedade. Então, o que são essa ordem moral duradoura? Por exemplo, os valores que regem a sociedade, por exemplo, princípios como não matarás, que não é propriamente um princípio que apareceu nas leis sem ter vindo de lugar nenhum. Então nós adotamos esse princípio lá dos 10 mandamentos, né? Então ali naqueles 10 mandamentos
nós temos 10 princípios lá de centenas de princípios que existem ali no Antigo Testamento, mas essas 10 palavras ali de Moisés, elas determinam 10 princípios que a humanidade segue desde então, pelo menos no Ocidente, né? No Ocidente judaico-cristão, nós seguimos. Então, quer dizer, aqueles princípios são uma ordem moral duradoura, que vem de milhares de anos até agora, e nós temos de preservá-los, né, para o futuro, porque senão nós podemos causar um grande cisma social ou um problema social seríssimo se, por exemplo, o princípio de não matar não mais existir, né, dentro daquelas determinações que tem a lei de Moisés. É claro que os princípios são desobedecidos porque somos falhos, né? E também esse é um dos princípios, né? A imperfectibilidade, né? Que eu não vou tratar aqui, mas só para adiantar. Então, quer dizer, nós somos falhos e tendemos a desobedecer esses princípios. Mas o nosso esforço sempre é de preservar essa ordem moral duradoura, ordem essa que é o sustentáculo que sustenta tanto a nossa alma, o nosso interior, quanto a nossa ordem social, o exterior. Então, essa moral duradoura deve ser preservada e todo conservador deseja preservá-la. Princípio de número 2. Todo conservador adere à convenção, aos costumes e à continuidade, que são 3 princípios que conectam as gerações. Por que os conservadores aderem a esses 3 princípios? Porque, como eu já disse, eles conectam as gerações e também todo conservador prefere um mal já conhecido do que um mal desconhecido. Então, é sempre bom para um conservador algo que ele já conhece e consegue administrar e controlar do que algo que ele não sabe o que vai acontecer. Isso nos conecta ao princípio de número 3, que é o conservador também é regido pelo princípio da consagração pelo uso. O que seria a consagração pelo uso? Seria exatamente a tradição. Então, esses princípios morais, né, essa ordem moral duradoura daquele primeiro princípio, gerou vários ritos e vários costumes, os quais a gente assumiu, né, que atravessaram as gerações, os séculos, os milênios, e a gente segue. Então, esses costumes, essas convenções, essa continuidade que é a tradição, então que liga o princípio de número 2 ao princípio de número 3, que é o da consagração pelo uso. Então são aquelas coisas que a gente segue e que são boas para a ordem social e também para a nossa ordem individual, interior da nossa alma, e que o conservador deseja preservar. Então vou dar um exemplo muito simples. A comemoração de aniversário ou de Natal, de Ano Novo, as comemorações sazonais que nós temos. Então, quer dizer, imagina se um dia a sociedade brasileira decidisse não comemorar mais o Natal, ou não comemorar mais o aniversário de ninguém, nem o Ano Novo, que, sei lá, aparece um governo e decide proibir a comemoração do Natal, um governo islâmico, sei lá, e decide proibir a comemoração do Natal. Isso é muito ruim, né? Então, por quê? Porque os conservadores gostam dessas coisas que pertencem à tradição. Então, se essas coisas não fazem mal à sociedade, o conservador sempre deseja preservá-la, porque são coisas que ele conhece, são coisas que ele ama e que ele herdou de outra geração. Então, não faz nenhum sentido para o conservador, se essas coisas não causam nenhum dano, não preservá-las. Então, o revolucionário, geralmente, ele não está preocupado com o que vai acontecer amanhã se ele tomar uma atitude hoje. Ele deseja a mudança pela mudança. Quando você pergunta para alguém que é revolucionário, que quer grandes transformações na sociedade, por que ele quer essas transformações? E se ele sabe as consequências, ele avaliou as consequências dessas transformações, ele geralmente não está pensando nisso. Ele fala, não, depois a gente vê o que vai acontecer. O que importa é mudar agora, porque a ordem social vigente na atualidade é ruim. Então muda, depois a gente vê o que vai acontecer. Então um conservador não faz isso. Então ele crê, primeiro, numa moral
numa ordem moral duradoura. Segundo, ele adere à convenção, aos costumes e à continuidade. E o terceiro princípio, né, é o princípio da consagração pelo uso. Então, esses três princípios somados, né, geram aí o princípio de ordem social e de organização social e também de organização interior do conservador. Princípio de número 4. Todo conservador é guiado pelo princípio da prudência, ou pelo menos deveria ser. Então, a prudência, se você não sabe o que é, há um outro vídeo aqui no canal do Brasil 200 sobre as virtudes cardeais, e a prudência é a mãe das virtudes cardeais. Você pode clicar depois aí, procurar por esse vídeo e assisti-lo. Então, o princípio da prudência nada mais é que pensar nas consequências de longo prazo. Então, todo conservador, antes de tomar uma decisão, ele pensa nas consequências de longo prazo dessa decisão. Um governante conservador, por exemplo, ele sempre, antes de fazer mudanças na sociedade, ele sempre pensa nas consequências dessas mudanças no longo prazo. Como eu disse, um revolucionário não pensa nisso. Ele quer a mudança pela mudança e não pensa, não é prudente a ponto de pensar nas consequências das ações tomadas no presente. Então, como um quarto princípio, o conservador crê e ele é guiado pelo princípio da prudência. E por fim, princípio de número 5, o conservador acredita que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas para o bem social. Então há também aquela ideia, a ideia assim do senso comum, de que o conservadorismo é reacionário, ou seja, ele não gosta de mudança, ele digamos assim, imobilista, né? Todo pensamento conservador, ou toda pessoa conservadora, não gosta de nenhuma mudança, gosta de manter o status quo, ou num radicalismo ele é reacionário a ponto de querer voltar a um passado, né? Um passado glorioso e tal, mas o conservador, ele não é assim. O conservador, digamos assim, prudente, um conservador genuíno, né? Ele crê que uma sociedade vigorosa, ela também se rege por esse princípio, de crer que a mudança e também a permanência são coisas que devem conviver. Então, pela política da prudência, para usar o termo do livro do Kirk, o conservador age. Ele sabe a hora que tem que mudar, ele sabe a hora que tem de preservar. Então, as mudanças são sempre calculadas, são sempre pensadas, a longo prazo. Então, se precisa fazer alguma mudança na sociedade, ou mesmo na sua vida, na sua família, na ordem que há na sua vida, ou na sua família, ou na sociedade, isso deve ser feito de acordo com os princípios que regem a vida conservadora, ou a visão conservadora, por assim dizer. Então, o conservador acredita sim na mudança, mas ele acredita que as mudanças devam ser pensadas, devam ser controladas para que a ordem social, a ordem moral duradoura seja preservada. Então não é possível realizar mudanças para o conservador se essas mudanças não preservam a ordem social. Então, recapitulando, o conservador acredita: 1. Que há uma ordem moral duradoura. 2. Ele adere à convenção, à continuidade. 3. Ele também crê no princípio da consagração pelo uso. 4. Ele é guiado pelo princípio da prudência. E 5. Ele entende que a mudança e a continuidade devem ser reconhecidas, reconciliadas, e aplicadas para uma sociedade vigorosa. Então esses são os 5 princípios conservadores dos 10 que o Russell Kirk trata no seu livro A Política da Prudência. Para adiantar para você os outros princípios, eu vou aqui dizer, o princípio da variedade, o princípio da imperfectibilidade, o princípio da ligação entre liberdade indissociável, entre liberdade e propriedade, princípio de número 9, e que as comunidades voluntárias são preferíveis ao coletivismo involuntário, e princípio de número 10, que é preciso estabelecer limite para as paixões humanas. Então,
Veja bem, o conservadorismo, então, ligado à política da prudência, ligado ao amor às coisas permanentes, ele se rege por princípios e não por ideias de pessoas, né, e não por princípios isolados, mas sempre por um conjunto de valores que regem tanto a ordem individual quanto a ordem social. Então, compre o livro A Política da Prudência, leia, se informe, né, e também saiba como se colocar no debate público se você é conservador e defender os seus valores sem, é claro, obviamente, sem desmerecer os valores alheios, sem ferir as pessoas, crendo que os seus valores são valiosos e melhores que os dos outros, para desdenhar das pessoas. A gente não precisa fazer isso. Então, quer dizer, o diálogo é sempre muito importante, mesmo com pessoas que discordam de você, porque é assim que o conservador deve se portar, é assim que o conservador deve defender as suas ideias, sempre pautado pela prudência. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, se inscreva, clica no sininho e dá o like aí no vídeo se você ainda não deu. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.